Começou esta semana em Dubai a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Durante a abertura, o secretário executivo da COP28 fez um apelo para promover o fim da era dos combustíveis fósseis no momento em que o mundo enfrenta recordes de temperatura e aumento de fenômenos climáticos. Logo no primeiro dia, a COP28 aprovou um fundo climático para financiar as perdas e danos causados por fenômenos como secas e inundações nos países vulneráveis. A decisão histórica concretiza o principal resultado da COP27, onde foi aprovado o princípio para a criação da medida. O presidente da conferência saudou a decisão. Parabenizo as partes por esta decisão histórica. Isso envia um sinal positivo ao mundo e ao nosso trabalho aqui. O lançamento está previsto para 2024. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram uma contribuição de 100 milhões de dólares. A Alemanha, a França e a Dinamarca devem ser os próximos. O fundo ficará provisoriamente guardado no Banco Mundial. Ao longo de 13 dias, a COP28 deve discutir temas como o financiamento de atividades relacionadas ao clima e os compromissos de cada país para lutar contra a emissão de gases de efeito estufa. Mas o evento também será marcado pelo conflito entre Israel e Hamas e a guerra na Ucrânia. O presidente da COP27, realizado no Egito, pediu 1 minuto de silêncio por todos os civis que morreram em Gaza. Os Emirados Árabes Unidos, sede da conferência este ano, são a 7ª maior petrolífera mundial, o que provocou muitas críticas de organizações ecológicas. A reunião conta com a presença de líderes como o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o rei Charles III do Reino Unido e o presidente do governo espanhol Pedro Sánchez. O Papa Francisco cancelou a participação por conta de uma bronquite. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, o pontífice pediu que os participantes pensem mais no bem comum do que nos interesses de algum país ou empresa. A ONU fez um alerta de que o ano de 2023 pode ser o mais quente já registrado e exige medidas urgentes para conter o aquecimento global. Segundo o chefe da Organização Meteorológica Mundial, os gases do efeito estufa estão em níveis recorde. Mostramos no relatório que batemos novamente um recorde menos confortável em relação aos principais gases de efeito estufa, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. E, por exemplo, agora temos 150% mais dióxido de carbono na atmosfera do que nós tínhamos durante os tempos pré-industriais. Para o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, os recordes mundiais de temperatura deveriam fazer os líderes mundiais suarem frio. A única coisa que ainda falta é vontade política. E quero dizer, é por isso que a COP é importante, para fazer as pessoas entenderem que ainda estamos caminhando numa direção muito errada. Estamos caminhando, se nada acontecer, a um aumento de 3 graus. E 3 graus serão um desastre total. Mas temos o potencial, as tecnologias, a capacidade e o dinheiro, porque o dinheiro está disponível e é uma questão de garantir que vai na direção certa, para fazer o que é necessário, não apenas para manter o 1,5 graus. O Acordo de Paris de 2015 definiu como meta limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. Antes do início da COP28, a chefe do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, ressaltou que as emissões de carbono precisam cair entre 25% e 50% até 2030. O mais importante na COP28 é deixar claro que o caminho que estamos seguindo não é viável e definir um nível de ambição que provavelmente mantém a chance de o mundo viver com temperaturas que não excedam 1,5 a 2 graus Celsius. A conferência termina no dia 12 de dezembro e conta com a participação recorde de mais de 70 mil pessoas. Os números e as projeções apresentados na reportagem, eu tentei transformar numa linguagem gráfica para que todos nós entendamos a urgência em que temos para frear o aquecimento global enquanto dá tempo, se ainda der tempo. Olha só, olhando os emissores de CO2, um dos gases que prejudica ou contribui para o efeito estufa. A China representa quase 1/4 de toda a poluição da atmosfera.
o que significa em números absolutos algo em torno de 12 bilhões de toneladas de CO2 jogados na atmosfera a cada ano. Os Estados Unidos, em menor escala, na segunda colocação, com 13,3% dessa representação, e a Índia, o país mais populoso do mundo, está em terceiro lugar, com uma quantia muito menor, 6,7%. No outro lado desta tabela, a gente tem grandes economias. A Alemanha, a maior economia da Europa, o Japão, a terceira maior economia mundial, e o Brasil, a maior economia aqui do Cone Sul. Ou seja, há uma relação entre países populosos e grandes economias, mas a gente vai esmiuçar as razões daqui a pouco. Eu coloquei numa linha do tempo o que foi realmente o aquecimento global, que parte a partir do século XIX. Isso é importante, nós estamos falando da Revolução Industrial, quando as temperaturas médias aqui chegam a ser negativas e elas passam então a um crescimento de 1,5 graus Celsius entre o século XIX e o comecinho agora do século XXI. E esses mesmos números se repetem quando a gente olha para diferentes institutos. Não é apenas a conclusão de um grupo de cientistas. Há exemplo de outros medidores, agências que monitoram o ambiente, o clima ao redor do mundo. Há exemplo do NOAA, que é a Agência Americana para Atmosferas e Oceano. Percebam que eles coincidem nos seus gráficos, que todo mundo aqui praticamente concorda que houve um aumento de 1,5 graus Celsius, e essa é a zona de perigo que a gente vai debater agora, entre 1850, a metade do século XIX, e agora 2020, o primeiro terço do século XXI. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor aí desses números, as razões e o que pode ser feito ainda, eu converso com Carlos Bocuí, que é um habitué da mídia brasileira, faz um trabalho muito importante de esclarecimentos sobre o clima. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e, mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade, Carlos, para conversar conosco. Eu vou começar com uma pergunta retórica, né? Eu trouxe gráficos aqui, números que mostram China, Índia, Estados Unidos, ou colocando na ordem China, Estados Unidos e Índia. Obviamente, se não houver uma resolução desses três grandes players, eu vou colocar um quarto na nossa conversa, que é a União Europeia, não tem solução. E aí que eu passo a bola para você. Quais são soluções agora emergenciais, enquanto a gente não chegou no primeiro terço do século XXI, que ainda dá tempo de fazermos para que a gente não superaqueça o planeta no final do século? Olha, o grande problema que se coloca hoje é o fato de que essas grandes nações estão em busca de hegemonia política e de hegemonia econômica, principalmente Estados Unidos e China, que disputam esse quadro no cenário global. E aí você tem uma questão ligada à instabilidade geopolítica das guerras, a questão de Israel, Hamas, de Rússia e Ucrânia. Então isso leva a uma instabilidade que faz com que os países não deixem o seu conforto do PIB lastreado em petróleo, dos seus armamentos que dependem do petróleo também. Quer dizer, toda a posição hegemônica desses países, essa disputa, está lastreada numa fase civilizatória do petróleo. Tá? O caso da Índia é um pouco diferente, porque a Índia tem uma população enorme e grande parte dessa população ela ainda não tem energia elétrica, e isso está sendo abastecido com usinas de carvão, o que é altamente poluente. Então, esses três grandes players, eles têm diferenças na sua motivação, e a grande questão é trazer para a mesa de negociação, principalmente China e Estados Unidos, para que eles tenham vontade política de implementar essa transição ecológica. Agora, Carlos, se a gente olhar para a nossa realidade hoje, nós estamos aí no finalzinho de 2023 para 2024. O carro elétrico não é mais ficção, ele é uma realidade inexorável. A gente entende que o final do combustível fóssil para transportes já tem quase que uma data aí do seu final absoluto.
Agora, o Brasil, por exemplo, que tem se tornado um player cada vez mais importante no cenário internacional, e você fala de questões políticas, eu coloco o Brasil nessa questão política, teve, coincidentemente, nessa semana em que o presidente Lula fala que gostaria de ser a Arábia Saudita do combustível verde, da energia verde, também foi convidado para fazer parte da OPEP+, que é um grupo muito seleto daqueles países que dominam a extração do petróleo. Quer dizer, e aí como é que o Brasil fica nessa posição? Temos o carro elétrico para a tecnologia? Temos. Ele vai ser usado realmente? E o Brasil vai preferir ir para a OPEP+, ou para esse discurso mais verde? Olha, essa é uma equação que não fecha, né? É quase, eu diria, uma crise de identidade, porque a partir do momento que o Brasil ele também noticia um programa de transição ecológica, não é? De economia inteligente, ele não pode se submeter a um cartel de petróleo, que é o caso da OPEP, mesmo porque os cartéis são proibidos até no Brasil. Recentemente a gente teve aí uma chamada às companhias aéreas para que elas não praticassem esse trabalho de unificar tarifas, impedindo e prejudicando o cidadão que precisa desse serviço. Então, o Brasil não pode, de forma alguma, pensar no seu futuro com base naquilo que no passado representou riqueza. Hoje representa problema. Petróleo hoje representa problema. Com relação à mudança da matriz energética, você citou muito bem a questão da mobilidade, né, da mobilidade, como se faz o transporte, e o transporte deve mesmo ser tocado a outras matrizes que não petróleo, não é? E aí tem outras questões que a própria matriz energética que alimenta esse grande metabolismo brasileiro das metrópoles, das indústrias, enfim, toda a energia que o país precisa. Essa transição tem que ser feita. Porém, no último plano de aceleração de crescimento, o Brasil priorizou o combustível fóssil e deu uma pequena fatia para a transição energética limpa. Também, na recente proposta da Petrobras, onde ela divulgou os seus investimentos até 2028, maciçamente os investimentos são para combustíveis fósseis, ou seja, nós estamos trabalhando, do ponto de vista econômico, na contramão da história, não é? Uma transição inteligente, uma transição ecológica, ela se livra dos fósseis que não têm futuro. E o que a gente tem que perceber no momento é que os países produtores de petróleo, que é o caso da OPEP, eles estão esperneando para manter a sua posição no cenário global, porque eles trabalham com uma matriz que está fadada ao desaparecimento futuro. Meus agradecimentos mais uma vez a Carlos Bocuí, presidente do PROAN, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Tenho certeza, Carlos, que a gente vai voltar a se falar aí no final da COP. Eu espero que cheguemos a uma conclusão mais esperançosa para que os nossos herdeiros possam ter um planeta minimamente saudável até o final do século. Até breve, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Precisamos trilhar esse caminho da sustentabilidade. É isso aí. Até muito breve.